Então todos nós conhecemos essa história, a história de um homem chamado Jacó. Jacó primeiro ele enganou e depois ele foi enganado. Aqui nós vemos claramente como que funciona a lei da semeadura, né? A nossa vida pode correr, a gente pode fazer algumas coisas e achar que está tudo bem, mas se a gente plantar algo, é isso que a gente vai colher. Não adianta a gente plantar algo ruim na nossa vida, na vida da nossa família, e esperar dali a alguns anos algo maravilhoso. Não, a lei da semeadura é assim. E lá em Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Então, se você quer ser bem tratado com amor, tratado com carinho, você precisa o quê? Tratar as pessoas com amor, fazer o bem para as pessoas. Então, aqui nós conhecemos a história de Jacó. Vocês sabiam que o nome Jacó, entre todos os nomes dos homens na Bíblia, ele foi o mais mencionado? Jacó, ele era um homem muito astuto. Ele sabia o que ele queria. Se alguém perguntasse, ele tinha na ponta da língua o que ele tinha. Ele era objetivo e ele era focado no que ele queria. Então, Abraão começa lá no começo a historinha, né? Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, e Jacó lá da frente vai ser pai de José, governador do Egito. Então Abraão, ele estava casado, né, com Rebeca, e eles queriam ter filhos, mas Rebeca era estéril. Então, a primeira lição que a gente vem, o primeiro ensinamento que o Senhor vai nos entregar nessa noite, em relação a essa palavra então Isaac, ele viu que sua esposa era estéril. Sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor, ele buscou no Senhor, e o Senhor abençoou, e ela ficou grávida de gêmeos. Então a primeira lição, ela nos remete o que nós estamos fazendo no nosso momento de angústia. Muitas vezes a oração é a última coisa que a gente vai correr. Primeiro a gente vai murmurar, depois a gente vai nas redes sociais, abrir o nosso coração para o mundo que não está nem aí para a gente. Depois a gente vai abrir o coração para os nossos amigos, que muitas vezes não quer a nossa alegria, ou não quer que nem a gente esteja melhor do que ele. E depois, quando você está lá no fundo do poço, que você vê que ninguém te ajudou, aí você vai buscar o Senhor, né? E aqui Isaac vem nos ensinar, primeira lição nossa dessa noite, no momento da angústia, no momento da dificuldade, o que nós precisamos fazer? Orar, buscar no Senhor o nosso refúgio. É só Ele. Não adianta a gente deixar a cabeça dura e falar: não, eu dou um jeito sozinha. Não, é o Senhor. Ele é o teu Pai, Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Então coloque nas mãos do Senhor e aprenda a como descansar verdadeiramente nele. E aí, continuando a nossa história, né? Então, Rebeca ficou grávida de gêmeos, e lá no seu útero as crianças brigavam. E ela disse: Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E Deus disse assim: dentro do seu útero, dentro da sua barriga, tem duas nações, que uma prevalecerá sobre a outra. O mais novo irá liderar, estará acima do mais velho. Então esta foi a palavra que o Senhor entregou para Rebeca. Mas antigamente não era assim que funcionava. O mais velho é que receberia as bênçãos do pai dele. É o primogênito que receberia as bênçãos. Então lá em Gênesis 25:34 disse assim: deu, pois, Jacó a Esaú o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então eles cresceram, se tornaram homens, Esaú e Jacó, filhos de Rebeca e Isaac. Eles cresceram, cada um com o seu dom. Mas Esaú era o mais velho, primogênito. Então ele sabia que a bênção era dele. Mas Jacó era determinado, ele queria aquela bênção para ele. Nós não sabemos se um dia a mãe dele disse: filho, Deus me deu essa palavra, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele queria aquilo, ele queria essa bênção. Então, seu irmão Esaú chegou cansado
trabalho, morto de fome, e disse: me dá um prato de comida aí. E aí Jacó disse: me vende a sua primogenitura. E aqui vem a nossa segunda lição. Esaú disse: do que me adianta a primogenitura se a minha barriga está vazia, se eu estou com fome? E ele aceitou. Ele negociou e aceitou. E aqui Esaú nos ensina como não ser imediatistas. Nós queremos tudo para hoje, para ontem, e se não for, a gente não quer mais. A gente quer o milagre para agora. Se o Senhor não fazer o milagre, Ele não está me ouvindo. Se o Senhor não fizer o meu milagre dentro de um mês, significa que agora eu tenho que dar o meu jeito. Significa que Ele não vai usar. Então, o Senhor mostra para cada um de nós, aqui quando Ele mostra na nossa palavra o Esaú, que ele foi e ele desprezou a bênção que ele tinha. O que é isso? O que Ele quer nos mostrar em relação a isso? Muitas vezes a gente pensa só no Jacó. Nossa, ele tinha tanta artimanha, que feio querer roubar a primogenitura, né? Mas a gente não olha para Esaú e pensa assim: como ele desprezou algo que era tão querido, né? Uma bênção. E quando essa bênção vem, é uma bênção que vem dos céus, e ele desprezou. E muitas vezes nós somos assim, nós passamos anos orando por uma bênção, anos orando para ter uma família, anos orando para se casar, para ter um emprego, né? Para ter filhos. E aí depois que os anos se passam, a gente já conquistou tudo e nem percebe. E a gente passa os nossos dias só murmurando: meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, eu estou cansada. Meu Deus, meu marido não me ajuda. Meu Deus, meus filhos não me dão paz. Eu não aguento mais esse emprego. E assim a gente está desprezando o presente que Deus nos deu. Nós precisamos ser gratos. Eu lembro que uma vez eu sempre tive muito problema com murmurar. Eu sempre tive muito problema. E eu comprei um livro que dizia assim: um dia sem reclamar. E eu falei: pronto, agora eu estou bem, agora eu vou me resolver. Acabou o livro e não me deu receita nenhuma, porque eu queria uma receita prática para mudar minha vida do dia para a noite, e não tinha. Eu queria parar de reclamar. A única receita que tinha no livro inteiro era: seja grato. É só assim que você vai aprender a parar de reclamar. Quando você for grato pelo que você tem, pelo emprego que você tem, pelo casamento que você tem, você vai aprender a ser grato. Não espere perder. Não espere perder. Quando a gente faz um jejum, né? E aí a gente fica vários dias ali sem comer várias coisas. E aí chega no dia de comer, você vê aquele prato, você fala: glória a Deus. Obrigada, Senhor, que prato maravilhoso. Mas você só faz isso porque você ficou sem. Porque nós somos assim, nós só damos valor quando nós não temos mais. Que nós possamos aprender a administrar o nosso coração, para a gente não ser mais assim. Amém, amados? Estão entendendo até aqui? Então, quando Isaac já estava de idade, ele chamou Esaú e disse: filho, vá caçar, faça um cozido para mim, porque eu preciso te abençoar antes de morrer. Mas a mãe dele se escutou e foi lá em Jacó e falou: filho, corre, faz um cozido, pega uns cabritos, faz um cozido e leva para o seu pai, e faz de conta que você é o seu irmão. Logo de primeiro, Jacó não aceitou. Jacó achou errado, Jacó temeu. Mas ela disse: que a maldição caia sobre mim, mas eu te ordeno, vai e faça isso. Então ele obedeceu, ele fez. E a palavra de Gênesis 27, 24 diz assim: ele disse: é meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Nesse momento ele plantou. Nesse momento ele semeou algo. Infelizmente não foi algo bom na vida dele. Ele foi mentiroso, ele foi enganador do próprio pai. Nesse momento ele obedeceu a mãe dele. A mãe dele quis dar um jeitinho. E muitas vezes nós somos assim. Ela sabia, o Senhor tinha dado a palavra para ela:
Jacó lideraria o irmão dele. Mas ela, quando viu o que ia acontecer, ela se esqueceu da promessa e ela foi dar um jeitinho, né? Quantas vezes nós não somos assim? O Senhor não realizou meu milagre, então eu vou dar uma ajudinha, né? Quantas vezes nós não fazemos isso? A primeira coisa que me vem à mente é quando nós somos jovens, né? Estamos lá com 18 anos, 20, e aí a gente fica orando ao Senhor: eu quero casar, eu quero um homem de Deus, eu quero um homem que esteja aqui do meu lado, que tenha os mesmos propósitos que os meus. E aí você ora 1 ano, ora 2 anos e nada. E aí você encontra um homem que não tem os mesmos propósitos que você, que não segue a vida cristã, que às vezes não quer nem saber de igreja e nem de Deus. E aí você se apaixona pelo príncipe encantado. E aí, quando você perceber, e aí você pensa assim: ai, mas eu levo ele para a igreja. E quando você perceber, foi ele que te tirou. Porque o inimigo, ele tem muitas artimanhas para nos afastar da presença do Senhor. Muitas vezes nós não estamos em condições para brincar com o inimigo. Muitas vezes nós estamos fracos espiritualmente. E é muito mais fácil ele nos dar uma rasteira e nos arrastar. Então, a gente dá o nosso jeitinho nunca vai ser a melhor escolha. Nós precisamos aprender que o tempo de Deus, ele é perfeito. Esse ditado popular que eu nem gosto de mencionar, que Deus tarda, mas não falha, não existe. Deus não tarda, Deus não falha. O tempo dele é perfeito. Ele vai te entregar no tempo certo. Não adianta ele entregar para uma criança de 5 anos um carro e falar anda, porque ela não está preparada. O Senhor precisa que nós passemos por processos, nos amadurecemos espiritualmente para poder nos entregar as coisas. Precisamos confiar mais no tempo nos planos do Senhor, no tempo dele. Mas para a gente confiar, nós precisamos saber que a gente está tendo relacionamento com ele. Então, se você não está orando, como que você vai confiar que Deus está cuidando? Você nem vai imaginar que Deus está cuidando. Então, a primeira coisa é o seu relacionamento. Você está tendo relacionamento com o Senhor, você está pegando esse problema, essa necessidade sua, e você está colocando em oração verdadeiramente, falando: Deus, está aqui nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, não é nas minhas, não é na força do meu braço não, Senhor, é na tua força. Então, quando nós deixamos nas mãos do Senhor, aí sim, aí a gente consegue confiar: eu deixei nas mãos do Senhor, então eu preciso descansar, amém? Então, Jacó acabou sendo abençoado. Ele enganou o pai dele e o pai dele abençoou ele. E o irmão dele ficou irado, é óbvio, porque o irmão dele falava: pai, como que o Senhor abençoou ele? Não sobrou nada para mim, não tem nenhuma bênção, não tem nada. E o pai dele dizia: não tem nada, você vai servir o seu irmão. E ele ficou irado e ele jurou matar o próprio irmão. Então a mãe dele escutou e correu e disse: Jacó, corra daqui, fuja daqui. E essa palavra, ela vem nos ensinar mais uma coisa, nosso quarto ensinamento de hoje. Muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos com os nossos problemas é fugir, não é enfrentar. Eu acho que a maioria das pessoas possui uma grande dificuldade de sentar e falar assim: vamos resolver? Vamos conversar com respeito, sem ofensas. Vamos conversar? Eu creio que a maioria das pessoas são assim. E aí a gente resolveria tanta coisa. Mas hoje em dia o que acontece? Hoje em dia a casa está uma bagunça, o casamento está uma bagunça, não estão nem se falando, os filhos estão fora da igreja. E aí sabe o que as pessoas fazem? Pega o celular, o filho começa a chamar a atenção: toma o celular, me deixa em paz. Preciso ter paz, preciso um pouco de paz. Dá um celular para a mulher, cada um fica no seu canto e tá tudo bem. E não tá tudo bem. Quando nós temos um problema para resolver e nós jogamos ele debaixo de um tapete, ele vai ficar lá quietinho.
mas ele vai só crescendo. Crescendo, crescendo. Daqui a pouco ele tem um tamanho que não tem mais como fingir que ele não existe. A gente não pode esperar chegar nesse ponto onde não dá mais para evitar. Nós precisamos tomar frente e falar assim: não, vamos sentar e vamos conversar, vamos resolver. O Senhor não quer que a gente viva desse jeito. O Senhor quer para nós uma vida abundante, né? Vamos tomar uma atitude, vamos fazer um propósito. Não podemos aceitar, não podemos fugir. Olha, nos últimos anos eu fui muito tocada pelo Senhor, do que a TV está fazendo, do que os celulares estão fazendo conosco, principalmente com as nossas crianças. Nós não temos tempo para ler uma página da Bíblia, mas nós passamos mais de 2 horas no celular, e está tudo bem. O mundo, ele vem ministrando em nós tudo que não é de Jesus. Só que quando a gente fala isso, ai meu Deus, que religiosidade. Já vai começar a falar mal de TV. Que religiosidade. Mas é isso que o inimigo quer. Ele quer te mostrar algo, uma realidade, para se tornar a sua nova realidade. Algo que não tem nada cristão. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não se adapta. A palavra de Deus é única. E nós precisamos ser inconformados com essas coisas. Nós precisamos parar de ficar alienados com a TV e com o celular e acordar e falar: eu quero melhoria, eu quero cura na minha casa, eu quero melhora no meu casamento, eu quero que meus filhos estejam na igreja comigo. Nós precisamos ser mais indignados, parar de permitir que o mundo, que o inimigo nos torne alienados. Esse é o rumo, esse é o único rumo daqui para frente. Então nós precisamos lutar contra isso todos os dias. E quando fala em luta, eu lembro de um homem que eu estou lendo a autobiografia dele, chamado Martin Luther King. Esse homem foi um pastor batista que lutou pelas causas sociais. Então eles criaram um boicote. Um boicote que era uma manifestação sem violência. E eles ficaram por 12 meses sem usar o ônibus, para que a equipe dos ônibus tivesse alguma atitude. Sabe por quê? Porque lá por 1950, em algumas regiões, era muito normal o racismo. E então o negro entrava no ônibus e não podia sentar no começo, na entrada. Nos bancos da frente eram só os brancos. Quando ele ia para o fundo, se ele se sentasse, chegasse um branco, ele tinha que se levantar. A gente escuta isso e a gente fica horrorizado, né? Mas era a realidade deles naquela época. E as pessoas brancas, quando eram questionadas, elas respondiam o seguinte: é a lei. É a lei fala isso. A lei fala que o branco tem prioridade. Então, quando eles montaram esse boicote, eles ficaram por 12 meses indo a pé ou pegando carona para o trabalho todos os dias. Eles pagaram um preço em prol de um bem maior, e no final eles conseguiram a luta contra a segregação nos ônibus. Do que eu venho dizer com essa história, gente? Eles eram inconformados, eles eram indignados com aquela realidade. Eles disseram: não é porque as pessoas estão vivendo dessa maneira que eu também vou viver. Eu não aceito, nem que eu tenha que pagar um preço duro de muitas pessoas de idade andando a pé, indo trabalhar a pé. Eles pagaram o preço juntos e eles conseguiram alcançar o objetivo deles. Muitas vezes nós somos tão passivos com os nossos problemas, não é? A gente tem um problema e a gente fala: vai deixando, né? Eu vou aguentando. E nós não podemos ser assim. Amém, amados? Lá em Gênesis 28:14 diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estendenciar para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O que estava acontecendo aqui, gente? Deus estava abençoando quem? Jacó. Como assim?
Como que ele estava abençoando Jacó depois de tudo que ele fez, né? De ter sido um enganador. E aqui vem a nossa quinta lição. O Senhor, Ele tem uma promessa nas nossas vidas, na vida de cada um aqui. E isso independe dos teus resultados, independe da sua dedicação. Então Ele vai ter, mesmo assim. E não porque nós merecemos, mas pela graça dEle, que nos alcança todos os dias. A palavra de Deus hoje, o nosso devocional falou sobre isso, sobre a graça de Deus. Quantas vezes o povo do Egito fez isso? Quantas vezes o pessoal, eles murmuravam, eles começavam a idolatrar outros deuses, e Deus tinha misericórdia deles, porque nós fomos alcançados pela graça, pelo dom gratuito, que é o amor que Ele tem por nós. Então Jacó foi sim abençoado, e nós também somos sim abençoados, independente do que nós fazemos. Não é porque hoje eu tratei alguém mal, não é porque hoje eu não estou de bom humor, não é porque ontem eu faltei o culto, que o Senhor vai deixar de me abençoar. Não, a graça dEle está sobre as nossas vidas, amém, amados? E Jacó chega, então, Jacó fugiu, e ele chega na casa do seu tio Labão. E essa cidade que ele foi, se chamava Harã. E aí tem uma coisa muito interessante que acontece aqui. Abraão, quando ele recebeu a promessa dele, Deus disse assim para Abraão: larga a tua casa, a tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrar. E Abraão fez assim. Nasceu Isaac, e Isaac continuou seguindo em frente, no propósito e na promessa de Deus. E então nasceu Jacó, e Jacó pisou na bola. Então ele retrocedeu, e ele voltou para Harã. Harã foi a mesma cidade onde Abraão estava, que Deus disse: sai e vai para onde eu te prometi. Depois de muitos anos, Jacó teve que voltar lá no início, retroceder, porque ele pisou na bola. E muitas vezes nós iremos passar por isso. Muitas vezes nós vamos ter que retroceder. Nós vamos ter que começar tudo de novo, né? Porque é a lei da semeadura. Nós às vezes vamos estar nesse lugar, no mesmo lugar dele. Então, às vezes é necessário que a gente volte, que a gente retorne. Todos os lugares que o Senhor nos coloca têm um objetivo. E então Jacó precisou voltar, porque ele plantou algo, e aí ele teve que colher. E lá em Gálatas, Paulo diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Jacó, ele colheu o quê? Jacó, infelizmente, foi enganado, né? Jacó, ele se apaixonou, chegou lá em Harã, se apaixonou pela filha do tio dele, Raquel. E ele falou assim: tio, eu trabalho para você durante 7 anos para que eu possa me casar com Raquel. E aí ele falou: combinado. E se passou 7 anos e ele disse: tio, e agora? Quero me casar com ela. E Labão fez o quê? Foi muito mais esperto que Jacó. Se Jacó achava que ele tinha artimanhas, ele não conhecia Labão. Labão entregou Lia. E Jacó ficou indignado e disse: mas não foi isso que nós combinamos? E Labão disse: mas aqui é assim que funciona. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Então Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder se casar com a Raquel. E o que quer nos ensinar? Quer nos ensinar que não tem como fugir da lei da semeadura. Passou-se muitos anos, mas ele foi enganado assim como ele enganou o pai dele. E essa palavra hoje não é para te aterrorizar, não é para dizer você vai pagar pelos teus pecados. Não, é para te dizer
o que você está plantando hoje. Se não é algo bom, mude agora a sua semente. Mude agora, não espere amanhã. Eu gosto de uma frase, uma pergunta que diz assim: onde você gostaria de estar? E como você gostaria de estar daqui a 10 anos? Aí você pensa. E aí eu te pergunto, você está fazendo o que para conquistar isso? Hoje. Porque nós precisamos começar hoje o plantio de algo para a gente colher lá na frente. E o mais nítido que eu tenho na minha mente é sobre as nossas crianças, né? Como é nítido isso, a gente vê as nossas crianças. As nossas crianças, elas não fazem o que a gente fala. Quem tem criança sabe. Se você falar, tira a mão daí, aí que ela coloca. Mas as nossas crianças, elas fazem o que nós fazemos. Nós somos o espelho. Nós, na nossa casa, nós somos o espelho das nossas crianças. Nós precisamos estar buscando por amor a Cristo, para que as nossas crianças também busquem o amor pela obra do Senhor. E aí a gente vem lembrar aqui de muitas vezes a gente trata as pessoas mal, né? E a gente quer ser bem tratado. A gente trata as pessoas com arrogância e a gente quer ser tratado igual um príncipe e uma princesa. A gente trata o esposo, a esposa com toda a brutalidade. Falou, levou. Na rua é outra coisa. Na rua, na igreja é uma bênção, mas chega em casa é uma grosseria total. E aí chega um horário, aí você quer que a pessoa seja carinhosa, seja meiga, mas não é assim que funciona. Nós precisamos plantar para poder colher isso em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos ser bem tratados, nós precisamos tratar bem. Quando a gente trata bem algo que o Senhor nos deu, a bênção que o Senhor nos dá, nós temos uma vida abundante. Mas quando nós fazemos o contrário, quando nós desprezamos o que Deus nos deu, quando Deus nos deu algo maravilhoso e nós desprezamos, nós perdemos. Tudo aquilo que nós desprezamos, nós perdemos. Então, lá na história do pessoal do Egito, principalmente, o Senhor mandou 10 espias para olhar a terra que Ele havia prometido. E apenas Caleb e Josué viram a terra com bons olhos, porque eles viram com os olhos de Deus. Mas o restante, eles viram com os olhos naturais. E eles não gostaram da terra, e eles influenciaram toda a nação. E aí toda a nação começou a murmurar, e eles disseram assim: nós estávamos bem mais felizes servindo de escravos lá no Egito. Quando eles disseram isso, eles não chatearam o coração de Moisés. Eles chatearam o coração de Deus, porque quem fez a promessa foi Deus. E eles nunca viram a terra que o Senhor havia prometido, porque eles desprezaram. Nós precisamos aprender que o que nós desprezamos, nós podemos perder. Então nós precisamos valorizar, sermos gratos a tudo que a gente tem. Muitas vezes, que eu tenho visto muito ultimamente, pessoas desprezando a felicidade. Pessoas que dizem assim: tá bom do jeito que tá, vou fazer nada não preciso ser feliz, é só viver, vai levando. Quantas vezes eu já não escutei isso? E eu fico tão indignada. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para nós, e nós queremos viver uma vida miserável. O Senhor não quer que ninguém viva uma vida miserável, uma vida medíocre. Sabe por quê? Lá na palavra do Senhor, Jesus disse assim, em João 10:10, ele falou: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. O que quer dizer isso? O que quer dizer uma vida em abundância? Viver por longos anos? Não. Sabe o que é uma vida abundante? É em todas as áreas da sua vida você ser feliz.
nos teus relacionamentos, no seu trabalho, no seu casamento, com a vida com os teus filhos, é ser feliz. Se o Senhor te entregou, por que você não quer? Por que você não quer ser feliz? Por que você quer ser humilde? Não existe humildade nisso. O escritor C.S. Lewis, ele fala assim: humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Então se você fica lá, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim, isso não é ser humilde. Ser humilde é você não se achar o tal, né? Você colocar as pessoas na sua altura, você não ser soberbo. Mas muitas vezes as pessoas querem ter humildade com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus nós temos que querer o máximo. Pensa você com os teus filhos, ou alguém que você ama muito, e essa pessoa está lá assim o tempo todo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim. O que o seu coração ia sentir? Você ia gostar? Você ia gostar de ver uma pessoa que você ama, os seus filhos, alguém que você ama, aceitando uma vida bem medíocre, bem triste, que vive o tempo todo de cabeça baixa? Ninguém quer, muito menos o nosso Pai. Deus não quer que nós aceitemos uma vida medíocre, uma vida triste, uma vida depressiva. Deus não quer isso. Nós precisamos entender, agarrar isso aí e falar: então tá, se o Senhor tem o melhor para mim, então eu quero, o Senhor tem. Nós precisamos parar de ser submissos, passivos, aceitar que o mundo vai nos levando do jeito que Ele quiser. Não, somos nós que dirigimos, somos nós que guiamos e definimos: eu vou ser feliz a partir de hoje, custe o preço que custar, joelho no chão, porque sem o comando do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue nada, não consegue nem sair de casa. Mas através da oração do Espírito Santo de Deus, aí a gente consegue. Lá em Gênesis 32:4 fala assim: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isso como peregrino: morei com Labão e fiquei lá até agora. Então o que aconteceu, amados? Jacó, ele continuou lá em Harã, trabalhando para o seu tio durante muitos anos. Ele trabalhou 7, se casou com Lia, trabalhou mais 7, se casou com Raquel, depois trabalhou mais 6 anos para conseguir conquistar os bens que eram dele, para ele levar de lá só o que era dele. Mas um dia o Senhor falou a palavra para Jacó dizendo: volte para a tua terra, volte lá para o teu pai. E ele, com muito medo, com muito temor no coração, ele disse: eu vou obedecer, eu vou voltar para a terra do meu pai. Mas ele começou a temer, ele começou a pensar: meu Deus, e agora? E agora o meu irmão vai me matar. Então ele mandou os servos na frente dele, e esses servos, eles falavam assim: olha, o teu servo Jacó, eles falavam para Esaú: o teu servo Jacó vai te entregar presentes. Porque Jacó estava com tanto medo que ele falou: vou agradar primeiro para não morrer. E quando Jacó ficou sabendo que ao encontro deles o irmão vinha com milhares de soldados, ele falou: agora eu vou morrer. Então ele começou a temer. E essa é a última lição que nós aprendemos nessa noite. Muitas vezes nós precisamos chegar num ponto para aquele nosso ego descer. Muitas vezes Jacó, durante toda a vida dele, ele sempre foi muito ativo. Ele sempre soube o que ele queria. Até nas orações dele ele falava: Deus, eu quero isso. Mas aí o Senhor levou ele, mandou ele voltar para a terra dele, para ele enfrentar o problema. Não adianta fugir. Lembra que eu falei sobre o problema? Não adianta nós fugirmos dos nossos problemas. Nós precisamos enfrentar.
Nós precisamos sentar e resolver o que está errado. Vamos colocar primeiro Deus aqui no meio da nossa reunião e vamos resolver o que está errado. O que está errado na nossa casa? O que nós precisamos fazer para melhorar o convívio, para melhorar a vida dos nossos filhos, para trazer os filhos para Jesus? O que nós precisamos fazer? Então, o Senhor, Ele leva ele de volta para mostrar assim para a gente, ó, vocês precisam voltar para resolver. Nós precisamos parar de nos anestesiar. Está muito na moda uma doença chamada ansiedade. A ansiedade, ela está atacando a maioria das pessoas, principalmente porque a gente vive nas redes sociais, vendo pessoas fingindo que são maravilhosas, que são muito felizes e que são super, prósperas, e quando elas desligam o celular, elas estão tristes. Mas a gente acha que ela está sempre maravilhosa. E aí nós começamos a olhar essas pessoas maravilhosas, prósperas, e olhamos para nós mesmos e falamos: meu Deus, eu não sou nada ainda. Eu não consegui nada ainda. Eu não consegui prosperar. Eu achei que com a minha idade eu ia estar lá no topo. E onde eu estou, meu Deus? E aí nós vamos desenvolvendo a ansiedade. E aí, hoje é moda você ir no médico e ele te passar um remédio. Pronto, está resolvido o seu problema, mas não está. Porque o remédio não adianta. O remédio, ele te ajuda nos primeiros dias. Depois você já começa a falar assim: mas voltou tudo de novo, não está adiantando de nada. Será que eu vou ter que dobrar a dose? Sabe por que isso acontece? Porque a gente não pode se anestesiar. Nós precisamos resolver. E como que a gente resolve? Então, tem alguns problemas que nós só resolvemos com médicos. Tem muitos problemas, o Senhor nos deu os médicos para nos curar. O Senhor nos deu a medicina para nos tratar. E existem os médicos da cabeça, os psicólogos, que foram abençoados pelo Senhor para nos ajudar. Então, quando nós estamos com um problema emocional, não é se dopando que nós vamos resolver. Porque você vai se dopar, vai dormir, vai acordar, o problema está lá. Vai se dopar, vai dormir, vai acordar, o problema está lá. E daqui a pouco, você está enlouquecendo porque o problema está desse tamanho. O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar solução com os profissionais. Sentar com um profissional e falar: me ajuda. Quem que é o profissional dessa área? O psicólogo. Psicólogo, me ajuda. O que o psicólogo vai te ajudar? O psicólogo vai lá no fundo e vai buscar lá no seu passado o que está te causando tudo isso. Ele vai te ajudar a ver. E quando você vê, você vai falar: era isso. Então agora eu vou trabalhar nisso. E aí o seu problema vai sendo resolvido. O Senhor não quer que nós fujamos dos nossos problemas. Porque quando a gente foge, a gente mantém aquela bagagem aqui, ó. Peso, cansaço, murmuração. E nós precisamos estar a todo vapor. Por que o Senhor quer a gente a todo vapor? Por que o Senhor quer a pastora a todo vapor? Porque se ela não tiver a todo vapor, ela não dá conta. Porque a obra é gigante. É muita coisa para fazer. E quando nós ficamos assim, todos tristinhos: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sabe o que nós fazemos para Deus? Nada. Então, quando nós ficamos vendo só o nosso problema, a gente não vê quem está precisando de ajuda. Quantos adolescentes e jovens estão perdidos? Estão nas drogas, estão na prostituição, não querem saber de Deus. Estão agora assim, achando que é normal bissexualidade. Não é. Nós precisamos lembrar que a palavra do Senhor não muda. A palavra de Deus não muda. E a gente não pode falar o contrário aqui em cima só para agradar. É nossa missão se colocar aqui
falar: Deus me usa, e levar a palavra do Senhor. É a nossa missão a gente sair de casa e levar a palavra de Deus na casa das outras pessoas. É nossa missão ir ali para aquela salinha e ajudar aquele tanto de criança que está ali sedenta pela palavra do Senhor. Hoje eu só tenho a Aline ali. A Aline está com mais ou menos 40 crianças, só ela cuidando de um monte de criança, um monte de bebê. Nós precisamos de braços. É por isso que eu falo sobre se cuidar. Você precisa se cuidar, se tratar, para você ficar forte para Jesus. Porque se você ficar olhando o seu problema, você não ajuda ninguém. Nós precisamos ajudar. Tem adolescentes e jovens indo embora para sempre, morrendo sem nem conhecer o amor de Deus. Nós precisamos ficar indignados com isso. Agora nós começamos a célula para honra e glória do Senhor. E essa célula vai ganhar essa cidade inteira para Jesus. Eu creio nisso. Nós vamos bairro por bairro, bairro por bairro. É trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. Mas o Senhor vai capacitando, vai tocando o coração, vai abrindo a porta das casas, vai levantando líderes, e nós vamos encher essa igreja com pessoas que nunca iriam vir para cá, mas porque nós ganhamos elas lá fora, elas vão vir buscar o Senhor. Mas como que a gente faz esse trabalho se a gente está só o bagaço, triste, só chorando? Eu não sou ninguém, não conseguimos. Precisamos buscar a força que só tem aqui, em Jesus, na comunhão com o Senhor. Eu sempre falo: se está triste, se está deprimido, se está mal, vem, aí que você tem que vir para o culto, porque é aí que o Senhor tem uma palavra daquelas para você. O inimigo, ele começa a fazer artimanha logo no começo do dia. Chegou quarta-feira, chegou domingo, aí já começa a dar tudo errado. Aí você briga com a sua família, aí a criança está mal educada, você explode. E aí você começa a pensar: ai, e eu vou para a igreja depois de tudo isso? Estou sendo hipócrita. Mas é isso que o inimigo quer que você faça. Se nós formos deixar de ir para a igreja toda vez que nós aceitarmos a acusação do inimigo, acabou. Nós não podemos. Nós precisamos falar assim: ó, eu nunca vou faltar um culto, porque é a minha prioridade. A minha prioridade é alimentar o meu espírito. Porque está cheio de pessoas falando assim: mas em casa eu busco. Busca nada. Busca nada. Porque quando nós estamos afastados do Senhor, nós estamos fracos, nós não temos força nem para orar. Quantas vezes eu não consegui nem me ajoelhar para orar ao Senhor? Quantas vezes? Então, quanto mais afastados, quanto mais nós se isolamos por causa dos nossos problemas, mais enfraquecidos nós somos. O que nós precisamos fazer? Fazer igual Jacó. O que Jacó fez? Jacó lutou com o anjo. Olha o conhecedor da palavra ali, ó. Esse aí não falta um estudo bíblico, tá? É o nosso exemplo, é o Bira. Não falta um estudo bíblico. Nós estamos aqui toda segunda-feira. Toda segunda-feira estamos aqui. Nós temos um módulo agora abençoado falando sobre os fins dos tempos. Então tudo que a gente vai aprender nesses dias são dias assim sobrenaturais, né, pastor? O pastor falou uma palavra abençoada segunda-feira que a gente fica assim: nós queremos mais, porque isso é alimento. Como que eu vou pregar a palavra se eu não estou me alimentando? Como que eu vou ganhar minha família para Jesus, meu marido, meus filhos, minha casa, meu bairro, se eu não me alimento? Nós precisamos buscar o Senhor. Toda segunda-feira tem estudo bíblico aqui. Deus abençoe a vida de vocês, porque vocês estão vindo no culto, mas que vocês queiram mais de Deus, para que vocês possam estar vencendo todas as lutas, aquelas acusações. Daqui a pouco elas estão tão distantes que você nem escuta mais, mas isso só vem pelo buscar de Deus. Então, quando Jacó estava indo de encontro para o irmão dele, morrendo de medo, ele teve um encontro com Deus. E
ele lutou com o anjo, e ele dizia para o anjo assim: eu não saio daqui sem a minha bênção. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. E o anjo, por muitas vezes, o anjo pergunta assim para ele: mas quem é você? Qual o seu nome? Por que o anjo fala isso? Por que o anjo pergunta tantas vezes isso para Jacó? Sabe por quê? Para lembrá-lo do que ele fez lá no passado. Lembrá-lo que quando ele deveria ter dito para o pai dele: não, pai, sou eu, Jacó, ele disse: sou Esaú. Então muitas vezes a gente vai ter a nossa luta com Deus, né? Não vou para a igreja, não vou virar crente, né? Não vou entrar no ministério. Eu não quero trabalhar para a igreja. Mais para frente eu vou. E a luta com o Senhor. E aí o Jacó, ele teve um encontro face a face com o Senhor, que ele chamou aquele lugar de Peniel, que é o encontro onde todos nós precisamos ter com Deus. É o encontro face a face. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas às vezes a gente ainda não nasceu de novo. Essa é uma palavra que nós falamos muito no estudo bíblico, uma palavra que nós falamos para a nossa célula essa semana. Nós precisamos nascer de novo. Mas o que é isso? O que é nascer de novo? Nascer de novo é você nascer aqui, ó, no teu coração. É converter o teu coração. É você começar a amar as coisas do reino. Sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro. Eu não sei se vocês se lembram, mas isso aqui é passageiro. Às vezes a gente está vivendo isso aqui, o natural, e esquece lá, né? Esquece que aqui a gente tem que estar semeando para a gente colher no reino com o Senhor. Aqui é passageiro, mas lá é eterno. Nós iremos morar com Jesus eternamente. E isso não é uma historinha de conto de fadas. Porque se você acredita nessa Bíblia, você vai acreditar que existe um céu, existe um Deus, existe um céu, e é para lá que nós vamos. Amém? Então você precisa ter o encontro face a face com o Senhor. E muitas vezes esse encontro só acontece, sabe quando? Quando nós esborrachamos no chão. Muitas vezes a gente está, não vou para a igreja, não quero saber de ser crente, tá tudo bem do jeito que tá, não vou me envolver com as coisas do Senhor, vou ir para a igreja uma vez por mês. E aí acontece algo na sua vida que você fala igual o Jacó falou: não sou digno de todas as tuas misericórdias e fidelidade, livra-me da mão do meu irmão. Então Jacó, ele era todo poderoso, ele falava com Deus assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus levou ele a um ponto para ele estar no lugarzinho dele, para ele compreender que sem Deus ele não era nada. Então, que nós não esperemos o Senhor nos levar nesse lugar para nos encontrar com Ele, que a gente consiga se encontrar com Ele por amor. Eu quero mais do Senhor, eu quero encontrar o Senhor. Vocês podem ficar de pé, por favor? Que nós possamos ver o Senhor como um Deus do amor, um Deus que quer você aqui por amor à palavra dele. Que você, nessa noite, entenda que tem muitos processos que você vai passar. Você vai passar por processos onde você vai falar assim: meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas aí você não faz nada. Você só fica assim, chorando, murmurando. Chorando, murmurando. Sabe o que o Senhor quer que você faça? Que você se prostre. O Senhor quer ver você prostrado. Para Ele ver que você entendeu que você não é nada sem Ele. Nós nos esquecemos disso. E muitas vezes Ele vai nos levar nesse lugar para dizer: ei, eu sou o teu Deus. Lembra que eu sou o teu Deus? Então não espere que o Senhor venha te levar a um lugar desses. Você venha com amor, venha por amor. A palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida o quê? Eterna. Uma vida eterna é na eternidade.
verdade. O Senhor tem isso para nós. Então vamos parar de ser humilde com as coisas do Senhor e vamos dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor. Vamos orar?